Então tá, bom dia a todos. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre gestão de sistemas operacionais, estrutura geral dos compiladores, tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá bom? Então a aula de hoje a gente vai começar essa semana a falar sobre compiladores, tá? Bom, e o que é um compilador? O compilador é um programa que converte uma linguagem de fácil escrita e leitura para programadores em uma linguagem que possa ser interpretada e executada pelas máquinas. É o que vocês já estão fazendo em lógica de programação. Vocês estão usando o Visual G? Estamos. Então, aquele programa, né, é como se fosse um compilador, para vocês entenderem. Você escreve uma linguagem e o programa ele interpreta essa linguagem para transformar ela em nível de máquina, né? Comprimento, que a máquina possa entender, tá? Tudo bem? Isso daí é um compilador, tá? De pegar o seu código, executar ele e transformar em um programa, né? O algoritmo ser um programa, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Tá, ó, exemplo de lógica de linguagem de programação de baixo nível, Assembler, alto nível, Fortran, Pascal, C, C++, Java, são linguagens de baixo nível. Vocês ainda estão vendo Portugal, né? Que é lá no Visual G, em lógica de programação, mas a partir do próximo ano, vocês vão começar a programar com uma linguagem específica, né? Vocês vão aprender várias linguagens durante os 3 anos, tá? E essas linguagens são classificadas como baixo nível, alto nível, médio nível, tá? Nesse caso aqui, baixo nível e alto nível, tá? Bom, voltando aqui, o compilador, ele tem algumas fases de processamento e análise, como por exemplo, existe a análise léxica, sintática e semântica, né? Ou seja, existe a escrita, existe o conteúdo em si, o que ele faz, né? Você pega um problema da sua casa e, sei lá, preciso fazer um algoritmo que calcula aí um CPF, uma média, por exemplo, de um aluno. Então você tem a escrita e tem a semântica. Qual é a finalidade dele? Tá? E Alexa são os comandos que você tem que usar. Tá? E esse aqui é um compilador. Ele possui esses 3 exemplos aqui, essas 3 análises. Olha só. A execução de um programa escrito em linguagem de programação de alto nível é basicamente um processo de 2 passos. O programa fonte, que é a escrita que eu falei, deve primeiro ser compilado, né, ser interpretado, compilado, isto é, traduzido para a linguagem objeto, e em seguida ser carregado na memória e executado. Então aqui, ó, você escreve o programa, como você estava fazendo no caderno no começo, depois no Visual G, você escreve o programa, compila ele e ele gera um programa objeto, tá? Depois você tem as entradas do programa objeto, o processamento dele, né, a execução e a saída, né, desses objetos. Ou seja, quando você pede para o usuário interagir, você escreve o código, executa o código, né, ele está pronto. Aí ele fica esperando o quê? Entrada de dados. Vamos supor que foi um algoritmo para calcular a média de 2 notas, né, nesse exemplo aqui. Ele ia ficar esperando você digitar as 2 notas para poder calcular essa média e devolver a média para você, de acordo com o que você digitou. Estou entendendo? Estou entendendo, galera? Vamos falar comigo aí que eu não estou vendo. Minha tela está compartilhada, não estou vendo o chat. Sim. Então vamos lá. Continuando então. Olha só. O funcionamento básico de um compilador, ó. Você tem um programa fonte, tá, ó, e que vai passando por várias fases, certo? Ou seja, ó, analisador léxico, que é as entradas, os comandos estão certos.
Aí ele vem analisando sintático, a escrita, analisador semântico, ele gera o código interpretativo, intermediário, perdão, otimizador de código e gera o código propriamente dito, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês. Vamos pôr em 100, né? Olha lá. E nesse momento, nessas fases, aqui ó, tem um gerador de tabelas de símbolos, tradutor de erro. Existem várias coisas acontecendo. Por exemplo, se você escrever um comando errado, ele vai acusar que está errado. Ó, esse comando aí que você está escrevendo está errado. Tá? Quem faz isso? É o compilador. Ele que identifica quando você escreve um comando errado, o seu algoritmo não funciona, algum erro. É o compilador que identifica para a gente. Tá? Analisador léxico, certo? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Análise léxica, ou scanner, é o processo que analisa a entrada de linha de caracteres. Lê o programa-fonte, caractere a caractere, agrupa a sequência de caractere lido em grupo de símbolos, token ou átomos. Os tokens podem ser manipulados mais facilmente por parsers, né? Leitor e saída. Leitor de saída. Ou seja, ele vai pegar tudo que você escrever no algoritmo, né? Tudo que você escrever no algoritmo, ele vai interpretando caractere a caractere, ou seja, a letra, o espaço, ponto e vírgula, dois pontos, tudo que você colocar no seu comando, ele vai interpretar, tá? É o analisador léxico, tá? De um compilador. O token pode ser manipulado por mais facilmente. O que seria isso, token? É agrupar a sequência de caracteres lidos por símbolos, tá? Por símbolo, é um grupo, token ou átomos, pode chamar. É um grupo, por exemplo, você escreveu lá integer ou inteiro, tá? Ele sabe que a palavra INTE, né? IRO, inteiro, quer dizer que é um comando, tá? São palavras reservadas. É um tipo de variável, tá? Então, esses são os tokens da vida aí. Ó, vamos lá. Análise léxica é a forma de verificar determinado alfabeto, tá vendo? Quando analisamos uma palavra, podemos definir através de análise léxica se existe ou não algum caractere que não faz parte do nosso alfabeto, tá? Existe na programação? Vocês colocam algum caractere? Sinal de maior, sinal de menor, né? Estão entendendo, pessoal? Vamos interagir comigo, por favor. Bom, a principal função deste analisador é de fragmentar o programa fonte, ou seja, separar em pedaços, de entrada de trechos elementares completos e com entidade própria. Esses componentes básicos são chamados de átomos ou tokens. Então, o que ele faz? Ele pega um algoritmo lá de, vamos supor, um algoritmo de 20 linhas, e ele vai lendo linha a linha, caractere por caractere, e vai agrupando o que ele chama de comando, de átomos, de tokens, né? Vamos lá, x, primeira coisa do programa, x, dois ponto, inteiro. Opa, tá? Então ele vai lendo linha a linha, x, dois pontos, espaço, i de inteiro, n, e assim vai. Quando ele vê que tem um comando, ele agrupa, ele separa, tá? Ele separa esses pedaços elementares aí, tá? É isso que ele faz no algoritmo. E quem faz isso? É o analisador léxico do compilador, tá? Por quê? Ele tem que entender o que você está escrevendo. Ele precisa entender o seu algoritmo para poder fazer funcionar, tá? Os elementos extraídos da análise léxica são, olha lá, identificadores, nomes de variáveis, acabei de falar, ó, nomes de variáveis, palavras reservadas. O que é palavra reservada? Eu não posso ter uma variável chamada inteiro. Não posso. Ou real. Eu não posso. Por quê? Porque são palavras reservadas, são comandos, né? São tipos de variáveis, então eu não posso ter, tá? Ele interpreta também, ele sabe o que é números, o que é letras, né? Ó, números inteiros.
sinais de pontuação de operação, né? Então, você tem lá um comando lá, sinal de maior, né? Mais, menos, divisão. Então, ele consegue interpretar, tá? Comentários espaçadores são descartados, sendo analisado o lexo de uma espécie de, perdão, de filtro. Ou seja, se vocês colocarem comentários, vocês já aprenderam o que é comentário no código? Aprenderam o que é comentário no código? Sim ou não, pessoal? O que é comentário no código? Eu acho que não. Não Acho aprenderam? também não. Comentário, quando você determina que o pedaço do código, você não quer que ele seja executado, tá? Espera aí que eu vou... Deixa eu ter aqui. Quando você coloca comentário no código, quer dizer que ele não vai ser interpretado, aquele pedaço de código. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu estou procurando aqui um algoritmo de média para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Deixa eu achar aqui, estou procurando aqui só um momentinho. Pronto, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá, para ficar mais fácil o entendimento. Aí, vocês vão conseguir enxergar aqui agora. Vamos lá. Eu vou copiar ele aqui e vou pôr aqui, ó, nossa reunião. Bom, vocês estão vendo aí do lado? Eu mandei para vocês. Então aqui, ó, eu tenho um algoritmo, só que aqui está calculando nota de média de 4 notas, tá? O comentário é quando você põe barra barra. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui no chat. Vocês estão vendo a minha tela, depois eu volto aqui, tá? Vamos lá. Ó, tá aqui. Eu coloquei esse código. Veja só, para explicar para vocês. Começou aqui o algoritmo, ó, desde o começo aqui, ó, média aluno, aprovado, operação e aprovado, né? Então tá aqui. var, vocês já viram isso. Declarei as variáveis do tipo real, né? Ó. Então, ele já sabe, né, que essas palavras aqui são variáveis, o real é uma palavra reservada. O comentário que eu falei é esse cara aqui, ó. Tudo que está com barra barra, ó, na linha com barra barra, seção de comandos. Quando for o compilador for interpretar esse código, onde ele vê aqui, ó, barra barra, ele vai ignorar, tá? Ele vai ignorar onde tem barra barra, tá? São comentários no código. Para que esses comentários? Caso você precise, por exemplo, você escreveu o código hoje, esse algoritmo aqui, mas você vai lembrar daqui 10 anos você precisar mexer nele? O que você fez? Tá? Então você põe comentários para explicar para você mesmo, futuras pessoas que forem mexer nesse algoritmo, né? Ó, aqui está fazendo tal coisa, que nem aqui, ó, seção de comandos, tá? Ó, aqui foi criada a data, tal dia, função, tá? Ó, seção de declarações, que é a declaração das variáveis, tá? Então, comentário é isso, tá? Comentário é isso.
Então, voltando aqui, para que vocês entendam, né? Quem não aprendeu isso aí ainda, é isso que está fazendo. Em loja de programação, o professor Fábio dá aula para vocês, né? Conversa com ele que ele explica para vocês se chegou a hora, não sei, tá? Do conteúdo dele. Deixa eu voltar aqui de novo. Bom, então, ó, tá vendo? Comentários, ele fala comentários espaçadores, né? Ele vai saber o que é comentário e o que não é, tá? Quem? O analisador léxico, tá? Ó, exemplo de uma declaração, ó. Int K. É que aqui não está em Visual G, tá? Aqui está no tradicional. A linguagem de programação ela não é em português, ela é em inglês, tá? É como vocês estão no primeiro ano, vocês estão aprendendo ainda o básico, a lógica de programação em si. Mas a partir do segundo ano, vocês vão programar nas linguagens de programação em inglês, tá? Não é mais em português, ok? Bom, o que está fazendo esse exemplo aí, ó? Tá falando assim, ó. Int de inteiro, tá? Tinha que estar minúsculo aqui, tá maiúsculo. Depois tem que arrumar esse slide aqui, é minúsculo. Int, tá? A variável k do tipo inteiro recebe 1, 2, 3, 123, o valor. Tá? Essa linha fazendo isso. Possui várias subcategorias, ó. Int, tá vendo aqui, tá minúsculo já. Int é um token tipo palavra reservada. O igual é um token tipo operador. O K é um token tipo identificador. Por que identificador? É a variável que eu escolhi. K, podia ser A, B, C. 1, 2, 3 é o token tipo número literal cujo atributo valor é 123. Por quê? Porque, na verdade, ele vai entender, né? Você colocou 1, 2 e 3 a sequência. Nisso tudo, ele vai entender que o valor é 123, que não é apenas o caractere 1, o caractere 2, o caractere 3. Ele vai entender que é um número, corresponde ao número, essa sequência aí, ó, 1, 2, 3, tá? E o ponto e vírgula aí é um toque de pontuação, que vocês vão aprender aí, que interrompe um comando na programação. Tudo isso vai fazer sentido, né, para outra disciplina lá na frente, tá? Vai fazer sentido para você lá na frente, ok? Bom, conexão do analisador léxico com analisador sintático. Vocês entenderam o que é o léxico? Conseguiram entender o que ele faz? Conseguiram entender, galera? Mais ou menos. O que vocês não entenderam? Imagina aí o seu programa no Visual G, que você faz aí com o Fábio, lá em loja de programação. Ele vai lendo linha a linha. Ele vai entendendo o que é comando, o que é número, o que é palavra reservada, o que é operador lógico, o que é operador relacionais. Você está entendendo? Por exemplo, sinal de maior, de mais, de menos. Ele vai pegar seu algoritmo e vai entender, vai separar por pedaços. E cada um é. Tá claro o que eu estou falando? Olhando aqui do lado, ó, né, ele vai saber o que é variável. Escreva o comando aqui, ó, escreva. É um comando para escrever na tela, não é? Quando for texto, tem que estar em aspas duplas. Vocês não aprenderam isso com o Fábio? Agora entendi. Aí. Ó, C, média, tá vendo? Eu vou melhor aqui 4. Então. Então é um comando. C é um comando, né? Fim C é um comando. Fim algoritmo é um comando, né? Então, ele vai separar para a gente, né? O léxico vai separar a sua escrita. Imagina o seu algoritmo que você escreveu como uma carta mesmo. Um texto bem gigante. Esquece comando, um texto gigante. Quando você for executar no compilador, o analisador léxico vai fazer o quê? Ele vai ler linha a linha, caractere por caractere. Linha 1, começa lá do começo. Var, por exemplo. Aí tá lá, V, A, R, opa, declaração de variável.
Ah, tem mais alguma coisa na frente da linha? Não, pula para a linha de baixo. Então ele vai linha, linha, caractere por caractere. Igual se você estiver escrevendo no Word lá. Ó. Quando você está escrevendo no Word, você vai escrevendo as palavras, espaço, chega no final ele não cai para a linha de baixo automático? Né? Ele não vai para a linha de baixo automático? Ele vai lendo linha, linha, caractere por caractere, e identificando quem é quem. Quem é quem? Se a palavra é comando, se é uma variável, se é um tipo de variável, se tem dois pontos, ponto e vírgula, assim por diante. Estão entendendo? Sim. Maravilha. Bom, continuando então. Então aqui, ó, o analisador Lexo funciona como um programa auxiliar ao analisador sintático, parser, sendo suas saídas e entrada deste. A cada chamada pelo analisador sintático, o analisador Lexo retorna o próximo token. O que acontece? Ainda não processou. O que acontece? A sintático quer dizer a escrita, tá? O Lexo, ele identifica o comando, o pedaço do seu código com o comando. Vou dar um exemplo. A palavra inteiro ou real são tipos de variável. Ele identifica e ele passa para o sintático ver se a escrita está certo. Como assim? Se está maiúsculo, está minúsculo, tá? Se a palavra real está escrito corretamente, se a palavra inteiro está escrito corretamente, estou dando um exemplo aqui. Se o C, se fez o comando certo, por exemplo, se a condição média, por exemplo, for menor que 4, então, tudo isso é um comando. Ele vai verificar se está correto. Ou então, por exemplo, não pode ter acentuação, né? O tiozinho lá no A, então, no português, não pode ter, né? Então, o Lexo manda esses dados, essas frases, esses fragmentos, e o sintático vai analisar se está escrito correto. Por exemplo, ele manda esse pedaço aqui, ó, que vocês estão vendo. Se a média for menor ou igual a 4, então, ele mandou o token, né, o léxico. Isso aqui é um token, ele mandou. Aí, o sintático, que está aqui, o analisador sintático, vai verificar se a escrita, ó, por exemplo, média está com acento? Não, então está certo, porque é uma variável. Um então tá com um tiozinho aqui? Não, opa, é o comando, então tá certo. Se tiver com um tiozinho aqui, vai falar, tá errado, vai dar erro no programa. Garanto que vocês já passaram por isso já, né? Sim. E aqui o Algumas desenho, vezes. e aqui o desenho, ó, programa fonte, analisador léxico e analisador sintático. Os dois se conversam ao tempo todo. E isso tudo, galera, é feito na hora que você escreve o teu programa e aperta o botão lá para rodar do Visual G, por exemplo, que vocês estão vendo. É o compilador. Na hora que você pega para executar, vai aparecer aquela telinha preta. Na hora que você pede para executar, ele faz tudo isso. Tá? É o compilador que faz isso. Bom, vamos dar sequência. Olha só. E quem que ele trabalha? É a tabela de símbolo. Né? Quem que ele trabalha? O gerenciador da tabela de símbolo. Que ele vai entender, né, que é um símbolo. O que é um símbolo? Sinal de maior, sinal de menor, igual, mais. Ele vai entender para você. Enquanto o seu programa está sendo executado. Tá? Tabela de símbolo é uma estrutura de dados, geralmente uma árvore ou uma tabela hash. É uma estrutura de dados especial que associa chaves de pesquisa a valores. Utiliza o compilador para armazenamento de informações de identificadores, tais como constante, funções, variáveis e tipo de variável, tipo de dados. É utilizado em quase todas as frases de compilação. Ou seja, ele vai identificar os valores que foi digitado para as variáveis, por exemplo. Tá? É a tabela de símbolo. Vai guardar em memória, ok? Você declarou uma variável chamada média do tipo real, ele vai saber, ó, a variável média do tipo real, ele vai guardar isso para poder usar. Tudo bem? Sim. Então, ó quanto espaço tem, ó, quando você executa o programa. Todo isso aqui vai executado, ó. Tá? Então, analisador léxico,
analisador sintático, que a gente está vendo agora, depois tem o semântico, que a gente vai entender. Então, a gente vai saber todos os passos de um programa que está aqui, ó, representado por esses símbolos aqui. Analisador sintático faz análise sintática, também conhecida pelo termo em inglês parsing, e é um processo de analisar uma sequência de entrada para determinar sua estrutura gramatical, segundo uma determinada gramática formal. Tá? O objetivo do analisador sintático é obter uma cadeia de token proveniente de chamadas ao analisador léxico e verificar se esta cadeia de token pode ser gerada pela gramática da linguagem fonte. Ou seja, né, se você escrever os comandos corretamente. Aquilo que eu falei, se você colocar o então com acentuação, não vai funcionar, está errado. Ele vai verificar isso. Vai verificar a escrita dos comandos está correto. É o analisador sintático. Tá? Resumidamente é isso. Ele vai verificar se o que você digitou está correto. Tá? Os comandos. Tá? Por exemplo, você escreveu inteiro, chegou no final, você colocou inteiro, esqueceu de colocar um O no final, por exemplo, ele vai falar, tá errado. Tá? Tá escrito errado. Aí vai dar erro no seu algoritmo. Tá ok? Bom, o analisador sintático gera a árvore gramatical correspondente a cadeias de token. Relata também eventuais erros de sintaxe, que eu acabei de falar, de escrita, encontrados durante a fase de análise. Ativa rotinas do analisador semântico. Ou seja, cada um vai chamando o outro. Se você voltar aqui, ó, cada um vai chamando o outro. Ó. Passou pelo léxico, sintático, depois vem o semântico, que é o próximo. Tá? Então, para ele passar por uma fase para outra, tem que estar tudo correto. Tá? Tem que estar tudo certo. Então, ele vai analisar várias partes. Então, quando você executa, a gente não tem nem ideia, né? Quando a gente executa um algoritmo, é muito rápido, né? Está tudo certo, aparece a telinha preta lá do Visual G para você escrever os dados, né? Fazer os cálculos assim por diante, né? Executar o seu algoritmo. Só que quando você executa, ele faz todas as etapas aí. Vocês estão vendo, tá? E faz parte da matéria de GSO, né? Vocês têm que saber compiladores, como um programa, né, consegue identificar, e um programa consegue identificar o funcionamento dele, como é que ele funciona, ele sabe o que tem que fazer. É através desses comandos que você escreve, desses compiladores que interpretam com linguagem de máquina. Você tem uma ideia lá. Por exemplo, o WhatsApp foi uma ideia. O cara teve uma ideia de fazer um aplicativo de conversa, né? Troca de mensagem, e fez o quê? Escreveu o código dele e teve um compilador que interpretou esse código que ele escreveu e transformou no app WhatsApp. Tá? Para que você possa rodar esse app num sistema operacional. No caso, né, tem o WhatsApp, por exemplo, com Android, para celular Android, que é o sistema operacional Android, e tem o WhatsApp, por exemplo, iOS, né, para os iPhones da vida. Tá? Mesma coisa acontece com o Windows. Então tem um jogo lá, o cara tem uma história, todo jogo tem uma história. Então ele tem uma história, ele codificou, ele escreveu esse código da história do jogo, mandou para o compilador executou esse código e transformou ele num jogo. A partir daí, esse jogo roda em cima do Windows, sistema operacional, Linux, Windows e assim por diante. Estão entendendo? Sim. Então, quando vocês escrevem um código, na hora que você for testar esse código, é feito todas essas partes aqui que vocês estão vendo. Passo a passo. Tudo isso aqui é analisado no momento da execução do seu algoritmo. Tá? Tudo bem? E o semântico? Analisador semântico. Vamos falar um pouquinho sobre ele? O analisador semântico é utilizar a árvore de sintática, que é a escrita, determinada pelo analisador sintático, para identificar operadores das expressões, reconhecer erros, fazer verificações de compatibilidade de tipo, analisar o escopo das variáveis global e local, ou seja,
ele vai ver se está tudo certinho o que você fez. Não. Ele vai ver, olha aqui, ó, aqui, esse programinha aqui ele não é Visual G, esse programinha aqui é em C, vocês não viram essa linguagem ainda, tá? Então, ó, ele executa aqui, ó, método principal, igual fosse o algoritmo, algoritmo, fim, algoritmo, tá? Esse pedaço aqui, ó, tá? Então, ele vai ter uma variável aqui, ó, f do tipo float. Float, traduzindo para o que você já conhece, é real. Então, tem uma variável do tipo, uma variável f do tipo real. Essa variável aqui, ela recebe 20,7, o valor aqui, ó. Recebe, ou igual, tá? Depois eu tenho um método aqui em cima, soma, que vai fazer o quê? Vai somar esse valor aqui, ó. 16f, né, de float, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Isso eu quero que vocês entendam. Ele vai verificar se está tudo certo, tá ok? Tudo bem? Dúvidas? Então é o seguinte, Ok. como a gente tem só uma aula, né, ó, a gente só tem uma aula, para não ficar muita coisa, eu vou parar aqui nesse semântico, tá? Quarta-feira, a gente tem, quarta-feira ou amanhã a gente tem aula? Quarta-feira. Quarta-feira, o que que eu vou fazer? Eu vou retomar isso aqui, vou chamar vocês com o vídeo de novo e vou dar continuidade. Esses 10 minutinhos aqui da aula aqui, eu quero saber se tem alguém que tem dúvida, tirar as dúvidas. Se não, o que que não entendeu, não entendi tal coisa, tá? Quero que vocês participem para vocês aprenderem o conteúdo. Aqui para frente vai ser assim as aulas. E tá gravando essa aula, depois eu vou colocar lá na plataforma para gente. Vocês vão receber ela no e-mail, se não me engano. Alguém tem dúvida? Ó, voltando aqui, ó, eu falei sobre o léxico e sobre o sintático. O semântico eu vou dar continuidade à próxima aula para a gente terminar. Essa semana acho que dá para a gente terminar esse assunto aqui de compiladores. Ele é bem pequenininho. Aconselho a vocês a ler esse slide na próxima aula e eu vou explicar passo a passo ele, tela por tela. Tá? Então, resumindo, o léxico faz o quê? Ele pega o seu algoritmo como um todo e separa em fragmentos, em pedaços, para que possa ser entendido. E o sintático? Ele analisa a escrita, se está correto, tá? Os comandos, as palavras que você escreveu do algoritmo, se ele está correto. Ele vai analisar isso para a gente. Resumidamente é isso. Tá claro? Tá claro, pessoal? Sim. Tá? E depois, na próxima aula, eu vou dar sequência na semântica. Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Essa é a hora. Não entendi tal coisa. Bom, ninguém tem dúvida, então? Bom, então, pessoal, o que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje, tá? Era isso. A gente vai dar continuidade à próxima aula, tá? Então, não fiquem tranquilos que a gente vai dar sequência na próxima aula aí. Eu vou estar explicando passo a passo para vocês aí, tá? Tudo bem? Ok. Então, tá bom, gente. Qualquer coisa, eu estou aqui na plataforma. Termine de ler, né, o slide lá, por favor, o PDF. Leiam aquele material lá, só leiam, para que você possa entender tudo que foi falado, revisado, tá? Tudo bem? Para a gente, para a próxima aula, a gente dar sequência, ok? Lembrando, eu vou estar aqui na plataforma, qualquer coisa pode perguntar para mim, se está com dúvida, pode mandar para mim que eu respondo por vocês, tá ok? Beleza. Tá? Então, tá bom. Eu vou estar encerrando aqui, então, a reunião. Só um momentinho.